Olá pessoal, aqui é o Hernani da Visa Advocacia do Resposta Jurídica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS foi criado há mais de 50 anos para substituir a estabilidade decenal. Mesmo com tanto tempo, algumas dúvidas ainda ficam no ar, por isso hoje vamos responder as 4 perguntas mais comuns sobre o tema. A primeira delas: como funciona o FGTS? O FGTS funciona como se fosse uma poupança para o trabalhador. A intenção dele é a seguinte: é dar 1 mês de salário para cada ano de serviço daquele trabalhador naquela empresa ou para aquele patrão. Por isso que a alíquota do FGTS é de 8%. Se você pega um salário que é 100% e divide por 12 meses, você vai ter 8,33%. Aí reduziram para 8%, que dá mais ou menos 1 mês de salário para cada ano de serviço. Exemplo: Maria trabalha numa empresa qualquer e tem um salário de R$5.000 mensais. Todo mês, o patrão de Maria, essa empresa para onde a Maria trabalha, além de pagar os R$5.000 do salário da Maria, também precisa depositar no FGTS, que é uma conta aberta em nome da Maria, R$400. Por quê? 8% de 5.000 são R$400. E esse dinheiro não sai do salário da Maria, é pago pelo empregador. Então, Maria ganha 5.000 e tem mais 400 no FGTS todo mês. Se a gente pegar R$400 mensais e multiplicar por 12 meses, que dá um ano, a gente vai ter no final do ano R$4.800, que é um valor muito próximo a 5.000, que é o salário da Maria. Na verdade, como o FGTS tem um rendimento mensal e também é corrigido monetariamente, é muito provável que no final do ano ela tenha um valor próximo até superior aos R$5.000 do salário dela. Então, se a Maria está um ano na empresa, ela tem lá no final do ano 4.800 de FGTS, 2 anos 9.600, assim vai indo. Todo mês tem que depositar R$400. E o que cabe a Maria fazer? Fiscalizar mensalmente se esse valor está sendo depositado. Então, a Maria é recomendável que ela vá de vez em quando ao banco para ver se o FGTS dela está sendo depositado corretamente. Talvez no início da empresa, todo mês. Passou um tempo, a cada 3 meses, 6 meses, enfim, o trabalhador vai definir qual o melhor período para ele verificar isso. Mas é importante que fiscalize, porque não tem como o governo fiscalizar para todo mundo. Segunda pergunta: quem pode sacar o FGTS? Se for dispensado por justa causa, perde? Bom, não dá para dizer todas as possibilidades de sacar o FGTS, porque elas são muitas e de vez em quando o governo acaba regulamentando mais uma. As mais comuns são o empregador dispensado sem justa causa, o empregado dispensado, não o empregador, o empregado que se aposentou, foi acometido por uma doença grave ou terminal, como um câncer, foi atingido por um desastre, uma catástrofe natural. Então, a gente vê muito na mídia, isso acontece, o bairro X da cidade lá foi inundado numa enchente, ou passou um vendaval e destelhou um monte de casas, e o prefeito decretou uma situação de emergência. Então libera um FGTS para aquelas pessoas daquele bairro, para que com esse dinheiro eles possam reconstruir a casa, comprar móveis novos e por aí vai. Também é usado muito o saldo do FGTS para abater parcelas do financiamento da casa própria. Então a pessoa fez o financiamento de uma casa, de um apartamento, em 10, 20, 30 anos, vai usar uma parte do FGTS para diminuir algumas parcelas. São exemplos. Por que eu digo que não pode dizer todas as situações certinho? Porque tem situações passageiras. Exemplo: em 2017 o governo editou uma norma liberando o saque do FGTS para as contas que estavam inativas até 31 de dezembro de 2015. Por que o governo fez isso? Para dar uma aquecida na economia. O Brasil na crise, muita gente endividada e tudo mais, tinha um bom dinheiro lá guardado no FGTS. Então o governo falou: quem tem conta do FGTS inativa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar esse dinheiro. Então as pessoas sacaram esse dinheiro para pagar a dívida, limpar o nome que estava sujo no Serasa, ou para reformar a casa, ou para, sei lá, fazer uma viagem, e por aí vai. Vai dar uma mexida na economia. Bom, como eu disse, o trabalhador que foi dispensado sem justa causa pode sacar o FGTS. E quem foi dispensado com justa causa, pode? Não. Vamos dar o exemplo lá da Maria novamente. Voltar a ela. Maria foi dispensada sem justa causa. Ela estava na empresa, trabalhando lá tudo normalmente, gosta de trabalhar lá, é uma boa funcionária, mas um dia
o empregador dela, sei lá, o seu João, chegou e falou assim: Dona Maria, eu gosto do trabalho da senhora, mas infelizmente tem que dispensá-la, porque eu fiz um remanejamento aqui dos cargos internos e eu preciso economizar um dinheiro e vou dispensar a senhora. Sem justa causa. Ok, ela vai poder sacar o FGTS. Mas agora vamos supor que ela tenha sido dispensada com justa causa. Ela estava trabalhando lá na empresa, tudo certo, até que um dia, infelizmente, teve um problema lá na empresa e ela brigou com uma colega, com um colega de trabalho. Foi um escândalo. Cadeira para um lado, monitor para o outro, enfim, até para a delegacia. Aí ela foi dispensada com justa causa. Ela pode sacar o FGTS? Não, não pode. Mas ela perde esse dinheiro, vamos dizer, os 24 mil que ela tem depositado lá depois de 5 anos? Não, não perde. Esse dinheiro não volta nem para a empresa e nem vai para o governo. Vai ficar depositado lá na conta da Dona Maria em nome dela. Por quanto tempo? Até ela poder sacar uma daquelas situações que eu falei antes. Se ela se aposentar, se ela precisar pagar financiamento da casa própria, se ela for cometida por um câncer, uma doença grave, ou a casa dela inundar, se for destelhada, ou, o que é mais comum, se ela ficar pelo menos 3 anos sem novos depósitos do FGTS, com aquela conta, com a conta dela de FGTS inativa, ela pode sacar esse dinheiro. Bom, próxima pergunta. E a multa de 40%? Ouvi falar que caiu para 20%. A multa de 40%, ela funciona da seguinte forma. Quando a pessoa é dispensada sem justa causa, significa que quem foi culpado pelo término do contrato de trabalho foi o empregador. Por isso, ele tem que pagar uma multa de 40% sobre os depósitos que já foram feitos do FGTS. Dona Maria novamente. Dona Maria trabalha na empresa, salário de 5 mil reais, que dá 400 reais de FGTS para ela por mês. No ano, 4.800. Mas ela ficou 5 anos lá, portanto, ao final de 5 anos, ela vai ter direito a 24 mil reais. Vai estar depositado lá no FGTS dela. O seu João chegou para ela e falou: Dona Maria, remanejou o pessoal aqui, que tem que dispensar a senhora sem justa causa. Beleza. Ele vai ter que depositar no FGTS dela, pagar para ela 40% do valor que ele já pagou para ela antes. Então, nesses 5 anos ele pagou 24 mil, 40% disso são R$ 9.600. Portanto, a Dona Maria vai ter lá no FGTS dela 24 mil mais 9.600, total 33.600. Esse vai ser o valor que ela vai ter direito a sacar. Aí fica aquela pergunta, tá, vamos supor o seguinte, a Dona Maria já contava com 4 anos de empresa quando ela resolveu usar o saldo que ela tinha no FGTS, vamos supor, 20 mil reais, para pagar umas prestações da casa dela. Aí quando ela saiu, ela tinha só mais 4 mil, ela não tinha 24 mil. Então significa que o seu João vai pagar só 40% de 4 mil? Não. Ele vai pagar 40% de 24 mil. Então não precisa ter esse receio de sacar o FGTS no meio e depois perder o valor da multa. Não é assim que funciona. Agora, por que os 20%? Como eu disse, quando o contrato de trabalho termina por culpa do empregador, que é sem justa causa, paga 40%, a culpa é dele. Quando termina com justa causa, que é culpa do empregado, não paga nada. 0% de multa, ou seja, sem multa. Quando o contrato de trabalho termina por culpa dos dois, a gente chama de culpa recíproca. Por isso, a indenização é de 20%. E isso já está previsto na lei há muito tempo. Mas é raro de acontecer. São raros os casos em que o contrato de trabalho termina por culpa tanto do empregado como do empregador. Normalmente, ou é por um ou por outro, não por causa dos dois. Mas por que os 20%? É porque agora voltou para a mídia, né? Voltou para o debate, que a reforma trabalhista de 2017 ela estipulou o chamado acordo de demissão. No acordo de demissão, tanto o empregado como o empregador querem colocar um fim ao contrato de trabalho. Não porque tem um problema entre os dois, mas eles não querem mais, sei lá, por qualquer motivo. Dona Maria novamente chegou lá para o seu João e falou: seu João, eu gosto de trabalhar aqui, o senhor é um bom patrão, gosto do meu serviço, meus colegas, mas eu não quero mais trabalhar para o senhor, porque eu quero, sei lá, fazer uma faculdade, vou mudar de cidade, vou mudar de ramo, isso aí. E o seu João fala: poxa, Dona Maria, fico até aliviado a senhora falar assim comigo, porque eu estava vendo aqui uns números com o meu contador, com a minha diretoria da empresa, eu precisava realmente dispensar a senhora, porque eu fundi uns cargos aqui, ia fazer o remanejamento, enfim. Que bom que a gente, então, a senhora tanto quer sair, tanto eu não quero lhe dispensar. Então vamos fazer o acordo de demissão. Ok? Vamos fazer. Como é que funciona nesse caso? A Maria vai poder sacar até 80% do valor que ela tem depositado no FGTS. Então, 5 anos de empresa, deram para ela 24 mil reais depositados no FGTS.
Desses 24 mil, ela pode sacar até 80%. Ok, os outros 20% ficam lá. Em compensação, o empregador dela, o seu João no caso, em vez de ele pagar 40% de multa sobre aqueles 24 mil, ele vai pagar 20% de multa, que a dona Maria também pode sacar. E, nesse caso, ela não tem direito ao seguro-desemprego. Esse é o acordo de demissão que foi estabelecido pela Reforma Trabalhista de 2017. Por que isso foi feito? Para evitar o que era comum, e na verdade ainda é comum, que é a demissão fraudulenta, vamos dizer assim, uma dispensa fraudulenta. Dona Maria, novamente, vamos ao exemplo dela. Seu João, eu gosto de trabalhar na empresa do senhor, mas eu quero mudar de ramo, fazer a faculdade, mudar de cidade, eu quero que o senhor me dispense. Porque eu não quero poder sacar o FGTS. E não quero perder o seguro-desemprego. O seu João fala, Dona Maria, eu não posso lhe dispensar sem justa causa, porque eu não tenho R$ 9.600 para pagar de multa do FGTS. Eu não tenho esse dinheiro, é muito dinheiro. Então eu não posso, senhora, se quiser você vai ter que pedir demissão. Ela fala, não, seu João, não precisa se preocupar. É o seguinte, o senhor me dispensa sem justa causa, eu vou poder sacar meus 24 mil de FGTS e vou poder pedir o seguro-desemprego. Os 9.600 que o senhor tem que me pagar de multa do FGTS, o senhor vai depositar, eu vou sacar e vou trazer no dia seguinte aqui para o senhor em dinheiro vivo e lhe devolvo. Pode ser? Ah, tá, pode ser. Isso é muito comum. Tá? Isso é uma fraude, deve ser combatida, não pode. Por isso que estabeleceram essa demissão acordada, vamos dizer assim, esse acordo de demissão na Reforma Trabalhista de 2017. Última pergunta. Fui conferir o meu saldo do FGTS e vi que está zerado. Meu empregador não depositou, o que eu faço? Infelizmente isso é muito comum. Como eu falei na primeira pergunta, cabe ao empregado conferir, fiscalizar se está sendo depositado o FGTS dele mensalmente. O empregador tem que depositar, mas não dá para ficar só na confiança. Por diversos motivos, os empregadores não depositam o FGTS. Nem sempre a pessoa está de má fé, é um crápula, não gosta do funcionário. Às vezes, há uma crise na empresa, crise financeira, as vendas esse mês foram baixas, não vou poder depositar o FGTS, então vou deixar mês que vem. Pode acontecer. Também tem aquele cara que não quer nem saber, eu não vou depositar o FGTS de ninguém, que acha ruim que depois procura seus direitos. O que acontece? Então é que as pessoas pensam, que esses ex-empregados pensam, agora dispensados, né? Esse com dois problemas. Por quê? Primeiro, eles não têm aquela poupança do FGTS. E segundo, sem esse FGTS depositado, eles não podem pedir o seguro-desemprego. Aí pensam, o que eu faço nessa hora? Alguns acham que lá na empresa, conversar com esse patrão, com esse empregador, resolve alguma coisa. O cara é gente boa, sei lá, me conhece desde pequeno, é amigo do meu pai, vai resolver a situação. Pode ser. Mas geralmente não resolve. Por quê? Se não depositou o FGTS mensalmente e suaves prestações, que era 8% do salário, como é que agora vai depositar, sei lá, 5 anos de uma vez só? Isso é difícil. Então o que resta para essa pessoa? Procura um advogado que seja especializado em direito do trabalho e da confiança dela. Leva para esse advogado todos os documentos da ação, no caso. RG-CPF, comprovante de residência, termo de rescisão do contrato de trabalho, carteira de trabalho, o extrato do FGTS zerado. Explica a situação para o advogado. Ele vai provavelmente acionar essa empresa na Justiça do Trabalho, para que seja obrigado, a pagar, daí, no caso, o FGTS desse ex-funcionário e também depois conseguir fazer o seguro-desemprego. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, dê um like e clique no sininho para receber notificações de quando vídeos novos forem para o ar. Se você tem alguma dúvida, ficou com alguma pergunta, você pode enviar para respostajurídica@visaadvocacia.com.br ou deixar nos comentários aqui embaixo. E também nos acompanhe nas redes sociais, como Facebook e Instagram.